Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer esse videozinho aqui para vocês, tá? Para explicar como vocês vão resolver a atividade de maio, que muita gente está perguntando. Então vou explicar para vocês os exercícios como que vocês terão que resolver, tá? Então o primeiro exercício ele fala o seguinte: resolver em inteiros a equação 11 e x igual a 11, 2x menos 10, e essa equação tem que ser diferente de zero. Então esta é a minha equação dos números binomiais. Então o que eu posso fazer? Uma das propriedades que os números binomiais eles traz para nós, que está lá no texto, é que o seguinte: quando os meus numeradores, né, que são os valores de cima aqui, eles são iguais, tenho duas maneiras de fazer. Eu posso igualar as de baixo e resolver quem que é x, ou senão eu posso somar os meus dois denominadores e igualar ao valor de 11, ao valor do meu numerador. Então o que eu vou fazer? Então vamos pegar x mais 2x menos 10, tá? Minhas equações aqui embaixo, igualar a 11, o meu denominador lá de cima. Então, para calcular o valor de x. Então, x mais 2x, 3x. Menos 10, eu vou jogar ele lá para o segundo membro. Então, ele vai passar mais 10. 11 mais 10. Então, soma esse daqui. O 3 está multiplicando, passa dividindo e acha o valor de x no final. Tudo bem? No exercício número 2, ele fala o seguinte: o triângulo de Pascal é uma tabela de números binomiais disposto como segue. Então, o triângulo de Pascal, eu montei ali, dei um exemplo de como ele é montado. E embaixo, o que vocês vão fazer na 2? Nesses quadradinhos aí, vocês vão reescrever o triângulo, né, substituindo cada número binomial pelo seu valor. Então, vocês têm, por exemplo, esse quadradinho aqui, né? Vou até mostrar aqui numa atividade que eu recebi. Esses quadradinhos aqui, ó. Então vocês vão substituir os valores, tá? Dos números binomiais aqui, ó. Tá bem? Esses valores aqui. Então, por exemplo, quem que é o número binomial 0 e 0? É o valor de 1. O número binomial 1 e 0 também é 1. 1 e 1 também é 1. Então vocês vão montar essa tabela, esses números aqui, pelo número de Pascal. Então, por exemplo, todos os números da minha coluna, da minha primeira coluna, aonde o meu valor de K, que é o valor do denominador, foi igual a 0, tudo é 1. E aqui também, todo número, o n igual a 0, n igual a 1, os números aqui que são iguais, tanto para n e quanto para k são iguais, todos também são igual a 1. Então, vocês podem perceber aqui, ó, todos esses valores aqui são iguais a 1. Como que eu vou montar os valores de dentro? Eu vou fazer o seguinte: tem uma propriedade dos números do triângulo de Pascal que ele fala o seguinte: se eu somar dois valores da linha, ele dá o valor de baixo. Então, por exemplo, se eu somar 1 com 1, dá o de baixo, 2. Se eu somar 1 com 2, dá o de baixo, 3. 2 e 1 dá 3. Então, ó, eu vou pegar os dois de cima, né? Soma com os dois de cima, dá o de baixo. Soma com os dois de cima, dá o de baixo. Soma com os dois de cima, dá o de baixo. Soma com os dois de cima, dá o de baixo. Então, esta é a minha propriedade do triângulo de Pascal. Soma com os dois de cima, dá o número de baixo. Os dois de cima, dá o número de baixo. Os dois de cima, dá o número de baixo. Então, ó, 10, 10, 20. 10 com 5, 15. 5 com 1, dá 6. Então, eu vou formando o meu triângulo de Pascal, tá? E é isso que eu quero que vocês façam no número 2. Na questão número 3, das questões 3 e 6, vocês vão completar. Então, por exemplo, na questão 3, ele fala que eu tenho o número binomial 7 e 2, mais o número binomial 7 e 3. Como que eu vou resolver isso daqui? Eu vou olhar lá no meu triângulo de Pascal, tá? No meu triângulo de Pascal, aonde eu tenho 7 e 2,
e aonde eu tenho 7 e 3. Então, por exemplo, aonde eu tenho o 7 é o valor de n, que é o valor de cima. Então, 7 e 2. Tá aqui, ó. 7 para n e 2 para k. Lembrando, né? Lá nos números binomiais que o primeiro é n e o segundo é k, certo? É desse jeito. Então, eu vou pegar aqui, ó. 7 para n e 2 para k. Qual que é o meu resultado? 21. E depois 7 para n e 3 para k, 35. Então, o que eu vou fazer? 7 com 2 dá 21, mais 7 e 3 dá 35. 21 mais 35 coloca a resposta. A questão 4, vocês também irão olhar lá no triângulo de Pascal que vocês fizeram, tá? Por exemplo, ó, eu tenho os valores 6, 6. Então, todos os n's iguais a 6, ó. Aonde que está meu n igual a 6? N0 é 6 e 0 é 1, 6 e 1 é 6, 6 e 2 é 15, 6 e 3 é 20, 6 e 4 é 15, 6 e 5 é 6, né? E 6 e 6 é 1. Então, você vai somar todos esses valores aqui, ó. Não é uma soma? Então, para responder do 3, 4, 5 e 6, vocês vão olhar no triângulo de Pascal que vocês construíram, tá? Então, aí vocês vão fazendo esses valores aí, tá? 6 e 0, 6 e 1, vai somar todos esses valores e colocar a resposta na frente. Mesma coisa no número 5, tá? Quem que é 3 e 3? Ó, 3, n e 3, ó. 3 e 3. Quem que é 4 e 3, ó? 4 e 3, ó. Aqui. Quem que é 5 e 3? 5 e 3, aqui. Então, ó, vocês vão perceber que são esses valores. E aí, vocês vão substituir, vocês vão utilizar, olhar aqui, né? Ó, lembrando que o primeiro é n, então n aqui, e o de baixo é o número k. Então, por exemplo, 3 e 0, então é 3 no n e 0 no k. Então, é número 1. Então, aí vocês vão substituir e colocando esses valores. A questão 7, ele está perguntando o seguinte, o valor de 6 fatorial. Quem que é 6 fatorial? Lá na atividade, no texto, ele diz que qualquer número fatorial é a multiplicação dele com os seus antecessores. Então, se eu tenho 6 fatorial, eu vou pegar 6 que multiplica 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, esse é o 6 fatorial. Você vai multiplicar todos eles e colocar o resultado na frente, tá? E aí você marca a alternativa do valor de 6 fatorial. Então, todo número fatorial é ele multiplicado pelos seus antecessores até o valor de 1. Questão 8. A questão 8, ele pediu para calcular o valor de 7 fatorial dividido por 5 fatorial, certo? Então, 7 fatorial dividido por 5 fatorial. Como que eu vou responder essa questão? Então, vamos lá. Quem que é 7 fatorial? É 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 5 fatorial. Eu vou parar no 5 para cortar com o de baixo. Toda vez que eu tenho uma divisão aqui, eu vou pegar esse valor, né? E vou parar até com o meu denominador para me cortar. Então, eu posso cortar aqui, vai ficar 7 vezes 6. E aí você marca a alternativa. A questão 9, ele pediu para você simplificar. Então, nós vamos simplificar esse valor aqui, ó, dessa expressão. N mais 1 fatorial dividido por N mais 1 vezes N menos 1, tá? Fatorial. Então, eu tenho essa expressão e eu quero simplificar ela. Como eu tinha dito para vocês aqui em cima, o fatorial quer dizer que é você multiplicar o número pelos seus antecessores, correto? Então, quem que é n mais 1 fatorial? É n mais 1 multiplicado pelo seu antecessor, que é n, e que multiplica n menos 1, também fatorial. Eu vou parar no n menos 1 fatorial para me cortar com o de baixo. Então, vai ficar n mais 1 vezes n menos 1 fatorial.
Tá vendo que são iguais e são iguais? Eu posso cortar. Vou cortar esse com esse e esse com esse. E aí o que vai me sobrar é o valor de n. Então, aí você já tem a resposta, tá?